Ser professor é uma vocação, sabe? Não é só você ensinar, colocar conhecimento na cabeça do aluno e acabar por aí. Existe uma missão atrás dessa vocação. A missão de ensinar, ela muitas vezes ultrapassa a linha do conhecimento e chega na amizade. Eu entendo hoje que a função de um professor, além de ensinar, é também ser aquele que está junto do aluno, que entende as suas dores porque passou pelo mesmo caminho. Todo professor já foi aluno antes. Então ele caminhou o caminho das pedras, ele sabe como organizar todo esse conhecimento para passar para os alunos. E por que eu estou falando isso? Exatamente por causa da partilha de alguns alunos. Tem aqueles que, quando vêm aprender um idioma, eles chegam cheios de alegria, buscam o conhecimento e colocam em prática. Tem aqueles que às vezes não é a dedicação que falta, mas eles vão precisar de um estímulo maior, de usar determinados recursos que ainda não conhecem para se sentirem seguros. E aí eles começam a questionar e a se comparar o tempo inteiro. Nossa, fulano estava na mesma turma que eu, ou começamos a estudar na mesma turma, e ele já está tão avançado, tão fluente, fala com segurança, meu inglês está travado, eu fico o tempo inteiro me analisando, pensando no que vou falar, domino a gramática, conheço todas as estruturas, sei como fazer a junção de palavras, mas na hora de me expressar, nada disso faz sentido, eu não consigo organizar. E como nós estamos falando de fluência, eu já vou acalmar você e te dizer que a fluência não é algo que simplesmente acontece. Eu gostaria muito de falar assim com você. Olha, assista o máximo de filmes que você puder em inglês, séries, ouça muitas músicas, pegue seus livros, devore a gramática, decore todas aquelas listas de vocabulário e aí sim você vai ficar fluente. Queria te dizer isso, mas não é desse jeito. A fluência, ela está extremamente relacionada ao traçar um plano. Porque quando você começou a aprender português, todo esse plano ele chegou na sua vida naturalmente, porque português é o seu idioma nativo. Agora, o aprendizado de outro idioma, precisamos traçar um plano para fazer ele acontecer. E olha, não vou te enganar. A fluência, ela não vai acontecer em 6 meses. Para uma fluência acontecer em 6 meses, você tem que estar completamente imerso no idioma que você quer aprender, no nosso caso aqui, inglês, ouvindo inglês o tempo todo e fazendo a sua comunicação acontecer. Do contrário, amigo, esqueça. Fluência em 6 meses, você está sendo enganado. A menos que você esteja num processo de imersão, onde você é rodeado de inglês o tempo todo, as pessoas estão brigando em inglês, conversando em inglês, se amando em inglês, rezando em inglês. Aí você pode começar o processo da fluência. Mas ainda em 6 meses é demais. Não se engane. O processo da fluência, ele está ligado a esforço. Pensa comigo. Tocar um instrumento ou então fazer dieta. A pessoa que está acima do peso e que se propõe a comer de maneira saudável, o processo no início ele é doloroso, porque você tem que mexer em hábitos. E aqui eu não estou falando não só apenas da alimentação, mas em hábitos. Precisa ser traçado um plano alimentar que essa pessoa tem que obedecer. E obedecer com esforço, com dedicação. A mesma coisa, quando a gente ouve uma música bonita e a gente percebe algum guitarrista, pianista, baterista dando um show no seu instrumento, a gente olha aquele momento ali e julga aquele momento, mas a gente sequer imagina quantas e quantas horas de ensaio, de treino, aprender a leitura de partitura. Isso tudo tem esforço, isso tudo tem dedicação, é um plano de ação que foi traçado.
E aí se liga, quer ser fluente? Então vamos traçar um plano. Você precisa entender o que funciona e o que não funciona para você. Que tipo de aprendiz você é? Parar de perder tempo com coisas que não funcionam. Você sabe se você é aquele tipo de pessoa que aprende porque precisa escrever? Se você precisa escrever tudo aquilo que você aprende, é porque você é uma pessoa visual. Mas se você é aquele que nem tem caderno, presta atenção em tudo, já consegue captar no ar as coisas e começa a usar, você é sinestésico. Mas se você é aquele que precisa estar concentrado, prestando atenção no que está ouvindo, você é auditivo. Então, quando a gente sabe também que tipo de aprendiz nós somos, isso ajuda muito no desenvolvimento até chegar à fluência. Eu vou te contar agora aqui 3 passos que vão te ajudar a entender e a organizar melhor a estratégia da fluência. Como praticar e conquistar a fluência, mudando a sua maneira de enxergar a tão sonhada fluência e qual o caminho para conquistá-la. Agora, eu quero que você pense numa pessoa que você conhece, e aí eu não estou falando de alguém que tenha nascido nos Estados Unidos, que mora lá. Eu estou falando aqui no Brasil. Um amigo que você conheça e que você admira o inglês. Ele tem um inglês bonito, sonoro, fala com naturalidade, não fica travando. Pensa nesse amigo. Esse amigo passou por 3 caminhos e que, se você quer ser fluente, você também precisa passar. A fluência depende de 3 fatores e esse seu amigo passou por esses 3 fatores. Primeiro, conhecimento. Todo processo de fluência, de domínio de idioma, passa pelo conhecimento. E aí, quando eu falo conhecimento, eu estou falando não só de gramática ou vocabulário, mas também conhecimento cultural, conhecimento de gírias, porque pensa só, as gírias que vovô e vovó falavam não são as gírias que nós falamos. Isso gira em torno do conhecimento cultural. A fluência, ela passa por aí. Qual é o meu conhecimento do idioma que eu estou buscando? Caminho número 2, pelo qual a fluência passa. Prática. Sabe, aquele seu amigo que você admira o inglês? Então, ele praticou. O que é a prática? Você vai pegar todo esse conhecimento que você tem e vai usar. Tem uma frase em inglês que eu gosto muito. If you don't use, you lose. Lembra, no nosso primeiro vídeo sobre fluência, eu falei exatamente isso. Não adianta você pegar uma lista de vocabulário e estudar durante 7 dias da semana, 7 listas de vocabulário diferentes. Se você não colocar esse vocabulário novo no seu dia a dia, você não vai conseguir aprender. Simplesmente decorou e perdeu tempo. Sabe qual é o mais desgastante nisso tudo? É quando você dedica vários anos da sua vida, você dedica tempo, você investe dinheiro porque você está investindo em você, no seu aprendizado, e aí no fim das contas você percebe que não organiza as estruturas, você lê muito bem, entende tudo que está lendo, mas se te pedirem para você falar aquilo que você leu, você não consegue. Você trava, falta confiança. Isso é desgastante, isso é desmotivador. E quando eu falo que fluência é prática, você precisa encontrar alguém para praticar. E aí, é sempre aquela história, né? Eu não tenho ninguém para praticar. Não tem problema. Você vai praticar com você mesmo. Como? Pega o seu celular, grava você lendo um texto. Depois que você terminar de ler esse texto, você fala usando as suas próprias palavras, contando a história do texto. Se ouça o tempo todo. Compare o seu inglês. Quando você estiver passando pela casa, que você tiver que fazer as coisas, vai dizendo para você mesmo o que você vai fazer. Vai criando as frases em inglês. Isso é a prática. E você vai perceber que ao seu redor há várias palavras que você não sabe.
Se você não tiver confiança na hora de se expressar, a hora que realmente você precisar se expressar, você não vai conseguir. Pensa numa entrevista de emprego, ou então numa viagem. Como é bom você numa viagem para o exterior poder se comunicar nas lojas, nos restaurantes, nos lugares públicos com as pessoas, sem depender de ninguém. Ou então conquistar um emprego porque você foi bem na entrevista que foi em inglês. Você precisa começar a treinar hoje. Você precisa começar a praticar agora. E nós estamos falando dos 3 fatores ou dos 3 caminhos que aquele seu amigo que fala um inglês bonito percorreu para conquistar a fluência. Nós falamos de conhecimento, de prática e agora nós vamos falar de confiança. A confiança também constrói o tripé da fluência. Se você não tem confiança em você com o inglês que você fala, você pode dominar todo o vocabulário do mundo e ser um expert na gramática, mas na hora de falar não vai se comunicar. E lembra que nós falamos no primeiro vídeo dessa série? Falar é uma ação neutra. Ela não é negativa e nem positiva. Só fale. A partir do momento que você domina o básico, nós também falamos isso no vídeo 1, a partir do momento que você domina o básico, você vai ter confiança com o que você domina e aí você pode ampliar o seu conhecimento. Eu me recordo que quando eu comecei a aprender inglês, na minha cidade, tinham 2 cursos. Minha mãe me colocou, eu tinha 7 anos, não tinha tanta facilidade assim. E eu nem sequer podia imaginar que um dia eu ia me tornar professora de inglês. Por que eu estou partilhando isso com você? Porque você vive numa era completamente diferente da minha, com maior facilidade, porque agora você nem precisa sair de casa para aprender. Você tem tudo no tempo que você quiser, na hora que você quiser e com grande facilidade. Por causa da tecnologia, nós temos a nossa vida facilitada. Quantos cursos online são oferecidos para você o tempo todo? Quantos aplicativos existem para que você aprenda, melhore, aprimore o seu inglês? E aqui é o nosso maior problema. Há, claro, muita informação de graça, com gente muito boa. Só que o problema é, você não sabe onde focar. Por causa da quantidade de informação, por causa da quantidade de conteúdo, você fica perdido. Hoje você estuda um, amanhã você estuda outro. Hoje você faz os exercícios desse aplicativo, amanhã você faz daquele. E aí o que nós temos? Uma mistura, uma verdadeira sopa de letrinhas que você não consegue montar palavra nenhuma. Você vai perdendo tempo, vê que você não consegue avançar e vai ficando desmotivado. Não adianta eu querer dominar e entender phrasal verbs se eu não consigo entender e aplicar o conceito básico de cada preposição. E se eu não consigo entender que essas preposições, na maior parte das vezes, nada vão ajudar no entendimento dos phrasal verbs. O que eu preciso fazer para ter segurança e naturalidade, primeiro, é dominar o básico. Eu sempre vou bater nessa mesma tecla. O inglês falado, ele é simples. Então, hoje, que você já sabe qual é esse tripé que constrói a fluência e que você sabe que essa quantidade toda de informação ao seu redor, elas não vão te ajudar, você precisa avaliar qual é o seu problema, focar nele e trabalhar nele. Porque a nossa tendência é, quando a gente tem ali a pedra no sapato, a nossa dificuldade, a gente tende a se afastar e a não enfrentar de cara. Então, se o seu problema é a falta de confiança para falar inglês com naturalidade, porque você almeja a fluência, coloque a sua atenção na fala. Não adianta nada você ficar procurando quais são os diferentes sons da letra T nas palavras e no discurso, se você ainda não domina o básico, se você ainda não tem segurança para falar informações simples de você mesmo ou até dos outros.
Foque aonde você precisa melhorar e assim você terá melhores resultados. Vamos agora quebrar alguns mitos relacionados à fluência. Mito número 1. Você não precisa estudar 2 horas por dia. Nós já falamos o porquê disso lá no vídeo 1. Então, se você ainda não assistiu o vídeo 1, falando qual é o caminho da fluência, por onde ir, que técnica usar, como ficar mais confiante, clica aqui, chega lá no vídeo 1 para você entender como isso funciona. 10 minutos por dia são suficientes. E aí, se o seu problema é a fala, é a falta de segurança, você vai começar nesse dia falando de você. Quem você é, qual é o seu nome, quantos anos você tem, o que você faz, qual é a sua rotina manhã, tarde, noite. O básico. Se grava, ouve, analisa, não ficou bom? Fala de novo. E de novo. E de novo. Depois, fale de alguém. As mesmas informações que você falou de você, fale de um homem ou de uma mulher. Por quê? Porque aqui nós vamos trabalhar com pronomes diferentes, VS no verbo, toda uma estrutura do básico. Então não precisa 2 horas por dia. Mito número 2. Você não precisa fazer intercâmbio para ser fluente ou até para melhorar o seu inglês. Por quê? Lembra que eu te falei? Falar é uma habilidade, falar é uma ação neutra e é uma habilidade. Uma habilidade que tem uma técnica que precisa ser aprimorada para chegar na fluência. Como que eu aprimoro essa técnica? Com conhecimento, prática e confiança. Então, para melhorar o seu speaking, para melhorar a sua fala, você só precisa falar. É só você comparar o tempo inteiro, ouvir o tempo inteiro, mas também falar o tempo inteiro. Com a sua dedicação e o seu esforço, você consegue se preparar de uma forma tão eficaz e segura como se estivesse morando no exterior. E aqui eu quero também te contar uma experiência que eu tive com um amigo. Ele morou em Londres por 2 anos. Quando ele retornou, ele voltou falando português quase que melhor do que eu. Por quê? O tempo que ele esteve em Londres, ele foi a Londres fazer uma experiência de morar num outro país, de ver como era trabalhar, mas não quis se envolver com pessoas que falassem inglês. Olha isso. Ele foi a Londres, morou em Londres por 2 anos, mas ele ficou num lugar, num ambiente onde as pessoas falavam espanhol, porque eram imigrantes. E ali eles se comunicavam em português, em espanhol, e misturavam os dois, um pouco de portunhol, e perdeu a oportunidade de falar um idioma e de conhecer o idioma tão claramente. Então, morar fora ou fazer intercâmbio funciona se você se permitir, se você buscar, mas você não precisa nem morar fora ou fazer intercâmbio para aprimorar. Você aprimora o seu speaking e a sua fala e a junção de palavras na prática. Então, a partir de hoje, se você ainda não se sente seguro com o inglês que você tem, com o inglês que você fala, trace um plano de ação. O que você vai fazer a partir de hoje? Estudar 10 minutos por dia, gravar textos, se ouvir falando, contar esses textos, prestar atenção quando está pronunciando as palavras para ver se a boca está abrindo, se a língua está na posição certa. Seja exigente com você. Se você quer alcançar a fluência, lembra? A gente precisa dominar o básico. Então não tem como você alcançar a fluência se você ainda é aquele tipo de aluno que a abreviação de you are na hora de falar é you were. Não, your. Então é esse básico que você precisa lapidar. É esse básico que você precisa transformar. Pode até parecer um pouco desmotivador quando eu te falo para dominar o básico. Mas preste atenção, as pequenas mudanças, elas geram grandes diferenças. Você sabe qual é a pedra no seu sapato e você sabe o que você precisa aprimorar. Foque nisso, trace o seu plano de ação e você vai ver que você vai chegar mais perto da fluência em menos tempo até.
Sabe o que é bonito quando você se comunica em outro idioma? Você acessa o outro com uma outra cultura. Você permite com que as pessoas te entendam, te conheçam nesse novo idioma. Um outro mito que eu quero que você quebre é: fale como um nativo. E aí eu quero que você reflita comigo. Quando você almeja falar com um nativo, pensa comigo, é um patamar alto demais, elevado demais. Talvez você até se frustre tentando falar com um nativo. E uma coisa que é importante você entender, eu não sei o grau do seu desejo, o que te faz querer falar com um nativo, a ponto de pensar que um nativo não erra. Porque se você almeja falar com um nativo pensando em perfeição, você está muito enganado, porque nativos erram. Vem cá, quando você fala português, você está falando português 100% correto? Se nós não falamos o nosso próprio idioma corretamente, os nativos também não falam. Então, quebra esse mito de falar inglês como um nativo. Porque nós temos dois pontos. Ou o patamar é muito alto e um outro ponto. Nativos não são perfeitos. Eles também erram. Para falar, você só precisa falar. Seja expressivo, foque na mensagem, fale naturalmente, sem decorar, com confiança. Quando você fala, não tenha medo de cometer erros. O medo, ele não vai te fazer falar. A partir do momento que você fica pensando aquilo que você vai falar, você não se permite usar o que você tem para que a comunicação aconteça. Quando nós, professores, falamos com os alunos para não pensar em português, é exatamente para não fazer essa reflexão e autoanálise. Ai, meu Deus, agora eu vou falar tal frase. O verbo está no lugar certo, o verbo está conjugado no tempo certo, estou usando a pessoa certa. O não pensar em português é simplesmente ser espontâneo para falar. E quando você entende isso, que você pode errar, é libertador. Então, entenda, com esse papo de hoje que nós falamos sobre fluência e qual é o caminho da fluência feito em 3 passos, conhecimento, prática e confiança, eu quis te mostrar que ser fluente não é sobre ser perfeito, é sobre se comunicar com o mundo, se expressar naturalmente, sem se sentir pressionado. E agora você já tem uma ideia de como fazer para ser fluente. É só dominar o básico e começar a falar. Gostou desse vídeo? Deixa aqui um like, comenta e me deixa saber a sua opinião. See ya!